Tá na mesa? Tem história. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Tá na Mesa Tem História, um projeto coletivo de Érica Werneck, Thalita Itabaiana e Gil Gropello. Ambos são pesquisadores e cozinheiros. Thalita é brasileira e vive no México. Gil nasceu no México e vive no Rio de Janeiro. E eu sou jornalista brasileira e vivo também no Rio de Janeiro. O tema de hoje é o feijão. Pela importância que o feijão tem na culinária e cultura brasileiras, vamos dividir o episódio em 2 capítulos. No primeiro, vamos falar sobre a história desse vegetal e o impacto que tem na vida das famílias Brasil afora. Para tratar do assunto conosco, contamos com a presença da historiadora Adriana Salai Leme, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da USP, com a dissertação Feijão, Dono das Tradições, Representação Identitária e Consumo Efetivo no Brasil. No segundo capítulo da semana que vem, vamos falar do feijão do ponto de vista mais prático, do feijão na cozinha e das diversas receitas que nos foram legadas de norte a sul do país. E quem estará conosco para dar um sabor especial ao nosso feijão é o chefe Paulo Machado, especialista em cozinha pantaneira. Apresentações feitas, vamos então falar do feijão. Para o povo brasileiro, nada mais popular do que um bom prato de feijão com arroz. É, digamos assim, um casamento perfeito. Mas ao contrário do que muita gente pensa, a dupla feijão com arroz não é exclusividade brasileira. Ao redor do mundo, há inúmeras espécies de feijão, cada qual com seu par perfeito. Nativo dos trópicos da América, o feijão é a terceira cultura mais importante do mundo, depois da soja e do amendoim. Cabe ao Brasil o título de maior produtor de feijão do mundo. Os estados do Paraná, Minas Gerais e Bahia são os principais produtores, o que corresponde a quase 50% da produção nacional. Então, Thalita, você poderia contar para nós a história do feijão? De onde ele é e desde quando o homem consegue comer essa leguminosa? Oi, Érica. A gente tem que levar em conta 2 termos importantes quando a gente está falando da história dos alimentos. Um é a origem, ou seja, onde ele surgiu, e a outra é domesticação. Quer dizer, onde ele deixou de ser selvagem para ser cultivado, colhido, multiplicado pelo homem. No caso do feijão comum, existem várias evidências arqueológicas que o surgimento dele tenha sido nos Andes, lugar que a gente já viu seu berço de inúmeros importantes alimentos, como a batata e o tomate. Ele começou a ser domesticado lá, mas existe outro ponto também nas Américas, onde ele passou pelo mesmo processo. Eu estou falando aqui do México, onde eu estou. Isso há cerca de 5.000 anos. E desses 2 pontos das Américas, o feijão foi distribuído para boa parte do continente. E como é que ocorre esse processo de domesticação? Olha, Érica, é um processo longo, lento e que envolve muita observação. E veja que interessante, lá no começo, eu estou falando de milhares de anos atrás, os feijões eles eram selvagens. E eles possuíam uma característica que era fantástica para dispersão. Você sabe as vagens? Então, elas se abriam sozinho quando já estavam com as sementes maduras, sequinhas, né? E essas pequenas e leves sementes eram levadas pelo vento. Os animais podiam levá-la também para outros lugares para ser semeadas. Mas qual o problema disso, né? Os clãs, ou seja, as famílias que viviam nas zonas montanhosas aqui do México, por exemplo, eles iam até a base da montanha para coletar os alimentos que não cresciam no topo dela. O feijão, por exemplo. Só que quando chegavam lá, muitos desses pequenos feijões que estavam ali espalhados pelo solo, né, eles já não davam para ser usados, porque ou já estavam brotando, ou já tinham sido comidos por outros animais, ou como os insetos. Aí eles começaram a plantar essas sementes perto de onde eles moravam. Olha,
olhando, vendo e observando e escolhendo qual era mais interessante para eles. Vendo as que não se abriam tão fácil, as que eram maiores, as que eram mais gostosas, e foram selecionando essas variedades de feijão de maneira intensa e por muito tempo. E esse processo de muitos anos permitiu que cada grupo tivesse seu próprio conjunto de sementes, né? Resultando assim em variedades próprias para cada tipo de solo, clima, altitude e inúmeros outros fatores, gerando assim uma biodiversidade de leguminosas extremamente produtivas, super saborosas e adaptadas a muitos e muitos ambientes. Ô Gil, e no resto do mundo, qual foi e ainda é a importância do feijão? Olá, Érica. Então, para responder essa, eu vou começar com a frase de um intelectual italiano chamado Umberto Eco. A chegada do feijão na Europa foi o mais importante acontecimento do segundo milênio no velho continente. Isso porque, com o cultivo desta leguminosa extremamente rica em proteínas, a dieta alimentar das populações europeias sofreu uma verdadeira revolução, melhorando de maneira sem igual. Assim como o feijão, ele é estrela no prato do brasileiro, ele também é de extrema importância em diversas outras culturas. Atualmente, mais de 200 milhões de pessoas de 24 países da África, principalmente a subsaariana, dependem totalmente do feijão em seu dia a dia. Em muitas áreas, o consumo chega a atingir aproximadamente 66 quilos por pessoa ao ano, tornando-se o segundo item mais importante no fornecimento de calorias totais diárias, somente superado pelos derivados de milho, sendo também o segundo maior país produtor com 2,5 milhões de toneladas ao ano, perdendo somente, adivinha, para o México. Já em Portugal, o feijão ele se torna parte da culinária nacional, presente em frutos do mar, carnes bovinas, suínas, aves e até mesmo passando pela doçaria, nomeadamente pelo típico pastel de feijão de Torres Vedras, um doce super típico português. Olha, dá para falar da influência do feijão no mundo por muito tempo, mas a gente vai dividir em 2 episódios e por aqui tá bom. E como é que foi a popularização do feijão no Brasil? Apesar do feijão aparecer de maneira esporádica na dieta indígena, ou seja, ele não aparecia frequentemente, foi somente depois do século XVIII que ele ganhou fama e adoração no Brasil, já que fica diretamente ligado com a história da colonização das regiões do interior do Brasil, quando alguns exploradores e comerciantes precisavam de leguminosas que tivesse suficiente quantidade de nutrientes e que fosse de fácil adaptação, desde o momento de preparo, cultivo ou até mesmo de transporte. Um ótimo exemplo desse acontecimento, e que originou uma iguaria, um prato brasileiro super conhecido, foi o movimento do tropeirismo, que nada mais eram do que comerciantes que passavam pelas regiões do interior e levavam consigo feijão cozido, junto de carnes secas e farinhas, dando origem ao conhecidíssimo feijão tropeiro, prato raiz da cozinha caipira. Thalita, ainda há muita gente que acredita que a feijoada foi inventada por afro-brasileiros escravizados que teriam adicionado restos de carne de porco ao feijão preto. Mas parece que isso não foi bem assim não, né? Você pode esclarecer essa história? Olha, Érica, essa história é ótima para a gente contar justamente comendo uma feijoadinha com a galera, né? Primeiro que assim, por que isso não é verídico? Eu vou falar alguns fatos que vão fazer que todos creiam que isso é uma invenção. Primeiro, existem pratos muito parecidos com a feijoada em todo o mundo. O que muda é um complemento ou outro, um acompanhamento. Mas assim, por exemplo, aqui no México tem o frijol com puerco, que é uma feijoada sem a couve, sem a farofa, mas com todo o resto dela, né? Segundo, que essa ideia de partes nobres, filezinho, minhãozinho, picanha e tudo mais, nem do porco e nem da vaca e nem do boi, nem do nada mais, não é de uma história antiga, mas de uma história muito recente, nossa, né? Antes era tudo carne cortada. E boa parte era carne de caça. A nobreza comia rabo, comia cabeça, comia língua. Então, falar de resto de carne foram parar no feijão, olha, naquela época não tinha muito resto, para falar a verdade. O que pode ser que a feijoada seja uma adaptação tupiniquim do cozido português.
que já existia em outros lugares onde se juntava o feijão com carne. Por exemplo, na França tem o cassoulet, né, que é uma versão francesa da nossa feijoadinha. Os acompanhamentos, a laranja, a couve, o arroz, a farofa, me dando até água na boca de falar o que acompanha, né, que todo mundo já conhece. Tudo assim junto, essa delícia, essa variedade toda, ela só foi vista a partir do século XIX. Provavelmente essa balela culinária foi inventada pela elite intelectual mais ou menos no século XX. Vamos mergulhar um pouquinho na história e ler lá em Câmara Cascudo, aquele antológico História da Alimentação do Brasil. Ele fala que a feijoada, como nós conhecemos, ela foi vista pela primeira vez em restaurantes, em pensões e hotéis aí do Rio de Janeiro só no século XIX, ou seja, uma história bem recente e muito distante do período colonial escravista dessa anedota, dessa questão, desse tema aí que não tem nenhum sentido, nem histórico e muito menos factual. Ô Gil, no Brasil, o dia 25 de novembro é o Dia Nacional da Baiana de Acarajé. E o acarajé é um símbolo da Bahia, uma oferenda sagrada do candomblé, que chegou à terra brasileira com escravizados vindos de Benim. O acarajé é o bolinho de feijão fradinho, frito em azeite de dendê. Eu queria que você falasse um pouquinho do acarajé e da sua importância na culinária e na cultura brasileira. Como você bem disse, um bolinho de feijão fradinho, mas que nem sempre foi assim. Já que, segundo alguns historiadores e pesquisadores, o preparo antes de chegar ao Brasil era feito com outras leguminosas, como, por exemplo, com o grão de bico. Muito comum na região ocidental da África, de onde é originário, o acarajé pode apresentar diversos nomes de acordo com a região ou o país no qual é preparado. Existem algumas controvérsias em relação à origem dessa iguaria da cozinha afro-brasileira, mas sabe-se que ele chega ao Brasil através de povos africanos escravizados entre o final do século XVIII e por aí do início do século XIX. Esses povos acabam utilizando o feijão, nativo aqui das Américas, como substituto perfeito para o preparo do bolinho, fazendo que ocorra o casamento perfeito entre técnicas culinárias africanas e ingredientes americanos, que pode, em poucas palavras, resumir a cozinha do recôncavo baiano. Por que o feijão carioca se chama assim se ele é de origem paulista? Olha, Érica, porque o feijão carioca, esse nome foi inspirado numa raça de porcos caipira e não na cidade do Rio de Janeiro. Olha que curiosidade bacana, né? A variedade carioca, ela surgiu numa propriedade rural de São Paulo na década de 70. Um belo dia, um produtor rural encontrou uma série de plantas bem diferentes na propriedade dele. Ele já tinha reconhecido que eram plantas de feijão, mas elas tinham passado por uma mutação genética natural. E ela ficou muito mais bonita, ela ficou gigantona, bem grande, e produzia muito mais grão. Era o dobro de grãos do que uma planta normal de feijão. Aí ele pegou esse exemplar e levou para o Instituto Agronômico de Campinas. E lá eles começaram a multiplicar esse feijão e testar o grão. E foi provado que realmente ele era o rei dos feijões. Mas por que o nome, né? Bem, Érica, tem uma raça de porco caipira que era muito popular no interior de São Paulo na década de 70. E ela se chamava como carioca. Ele era gordinho, bege e tinha umas listras espalhadas pelo corpo. Não tem nada a ver com as ondas do calçadão de Copacabana, como muita gente fala que é o nome por conta disso. É balela. O curioso é que o feijão carioquinha, como você e o Gil bem sabem por estarem aí no Rio, ele pode ser o mais consumido no Brasil, mas não é comum no Rio, né? Também não é comum nem no Rio Grande do Sul, nem em Santa Catarina e muito menos no Espírito Santo. São muitas as razões culturais, históricas, para que esses outros estados preferissem realmente o feijão preto. Ô Gil, curiosidade científica. Como é que o feijão consegue brotar no algodão? Uma dúvida que muitos tiveram quando crianças e que provavelmente muitos pais foram questionados sobre esse tema e não souberam responder.
Por que algodão e não terra? Eis a questão. A semente do feijão, assim como de outras plantas, tem uma reserva grande de nutrientes. Por conta de sua casca ser permeável, essa sementinha absorve a água do algodão molhado de maneira mais fácil, que junto dos nutrientes já presentes nela, ajudam na germinação do feijãozinho. Agora, quem quer plantar feijão para uma feijoada maravilhosa, como a que a Thalita contou a história, precisa saber que um copinho descartável e algodão não vão dar conta. Depois de germinar e crescerem os primeiros raminhos e folhas, é necessário transportar o broto para a terra. E chegou o momento de falarmos com a nossa convidada, Adriana Salai Leme, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da USP, com a dissertação Feijão, Dono das Tradições, Representação Identitária e Consumo Efetivo no Brasil. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem? Tudo bem, e você, Érica? O prazer é meu estar aqui. Muito obrigada a vocês pelo convite. Adriana, a gente acaba de ouvir a história do feijão, uma trajetória que se entrelaça com o próprio caminho do povo brasileiro. É impossível pensar na mesa nacional sem um prato de arroz com feijão. Quando e como se estabelece esse binômio alimentar? As pesquisas falam que, recentemente, em termos históricos, né, que a gente fala, o feijão, alguns tipos são nativos do Brasil, outros não são, né, são africanos ou asiáticos, a gente pode falar sobre isso depois. Mas quando veio a invasão e colonização pelos portugueses, eles já conheciam feijões europeus, né? Feijões que eram consumidos na Europa. Então chegaram aqui, identificaram espécies nativas e falaram, opa, esse negócio aí, essa leguminosa, eu sei o que é, eu posso comer, eu sei lidar com isso. Então o feijão logo começou a fazer parte da alimentação desse português que chegou aqui e já era uma alimentação dos povos tradicionais indígenas. O arroz, ele não existia muito no consumo desse território que depois foi chamado Brasil, né? O arroz é uma espécie asiática, esse agulhinha que a gente come principalmente, e ele começou a entrar no século XVIII e ele se estabeleceu no século XIX só. Então a gente pode falar que a dupla arroz-feijão é uma dupla do século XIX, não é tão recente, já que essas terras estavam ocupadas há bastante tempo. Os povos indígenas, eles consumiam feijão, com certeza, já antes da invasão e colonização, mas principalmente com farinhas, farinha de milho ou farinha de mandioca. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses feijões asiáticos e africanos que eles já conheciam. Eram feijões como nós identificamos como feijões, ou eram outras leguminosas, como lentilha, de outras famílias, favas, algo assim? Como que eram esses feijões que os europeus tinham como contato? Eram feijões principalmente vindos da África e da Ásia. Eu achei, assim, eu fiquei muito intrigada no mestrado porque eles já conheciam um feijão. Aí eu pensava, pô, mas feijão não é nativo? Como é que eles já conheciam antes da invasão? Aí eu fui ver que eram outras espécies. Por exemplo, o feijão fradinho, que é muito consumido no Brasil, né, característico do Nordeste, ele é de origem africana, ele não é nativo. E foi um feijão trazido nesse tráfico, né, pelos portugueses, mas que obviamente previu os saberes africanos para que ele pudesse ser plantado e consumido aqui no Brasil. As favas também, eu não sei se todas, mas a maioria, elas não são nativas daqui. Então as leguminosas já eram conhecidas e algumas delas eles davam o nome de feijão. Eu não sei te dizer da lentilha especificamente. Então, quando eles chegaram aqui, eles viram essa outra variedade que vem da família Phaseolus, que é a família de feijões nativos, e deram a ela o nome de feijão, que era o nome que eles conheciam. Adriana, queria falar um pouco sobre as comunidades indígenas no Brasil. Então, você já falou um pouco dessa relação, mas você poderia falar como se consumia antes o feijão, antes da chegada dos europeus aqui?
Quando a gente vai falar das tradições alimentares dos povos tradicionais, a gente tem uma dificuldade de falar pré-hispânicos, né? Esses hábitos pré-hispânicos, porque são povos de tradição oral. Então, os registros são difíceis de encontrar. A gente tem dificuldade de falar sobre isso. O que a gente sabe sobre o consumo de feijões? Eles já eram consumidos, né, em todo o território das Américas. Inclusive, tem teóricos que falam que na região da Mesoamérica só foi possível civilizações complexas como os astecas e maias por causa de um tipo de cultivo que chama milpa, que é a plantação do feijão com milho e abóbora, por exemplo, que fornece nutrientes necessários para uma civilização tão populosa como essas, ao mesmo tempo em que fortalece o solo para que continue se plantando esse tipo de cultivo. Aqui na América do Sul também já existia o consumo de feijões, inclusive em consórcio com o milho e a abóbora também. O que a gente sabe dos relatos de consumo é que a maioria dos povos consumia o feijão sem caldo, diferente dos portugueses. Então, o que aconteceu? Quando houve a invasão, eles viram o consumo de feijões, mas sem caldo, identificaram aquilo como familiar a eles, e é importante que a gente tenha isso em mente, né? Quando você deixa um território, com o tempo você está muito habituado a determinado tipo de alimento e você quer encontrar um certo conforto nesse alimento, né? Então, ele encontrar alguma coisa que era familiar para ele, foi muito importante para que ele pudesse se manter nesse território. Aí ele viu aquele feijão e falou, opa, eu como isso, só que eu como com caldo. E a gente acabou adotando muito mais o consumo com caldo do que o sem caldo. Então, Adriana, vendo algumas entrevistas suas e alguns dados, no Brasil houve uma queda no consumo de feijão. Mesmo assim, continuamos conhecidos como o povo do arroz com feijão. A gente já falou um pouquinho dessa dupla, mas como se explica isso hoje? Mesmo com essa queda, continuarmos sendo vistos dessa maneira? Olha, essa é a minha pergunta do mestrado. Eu fui fazer essa pesquisa justamente que eu queria responder isso. Eu pensava, a gente é a dupla do arroz e feijão. Se, sei lá, você está em qualquer país e falar, o que brasileiro come? Você vai falar arroz e feijão. Só que, na real, a gente tem comido cada vez menos feijão. Eu peguei aqui um dado que, desde a virada do século XXI, né, só nesse período de 2002, 2003 até 2018, o consumo de feijão caiu 52,3%. E já vinha caindo, né? Já estava caindo mesmo antes disso. Ou seja, a gente come muito menos feijão do que comia-se antes. Mas a gente continua sendo o portador dessa identidade do comedor de feijão. Eu atribuo essa queda que, uma coisa muito interessante, não é uma queda só de quantidade, é uma queda de variedade também. No ENDEF, na década de 70, a gente tinha aqui 395 nomes de tipos de feijão. Não necessariamente era tudo isso, era variedade, porque às vezes a mesma variedade tinha nomes diferentes em lugares diferentes, né? Mas a gente tinha uma variedade enorme. Essa variedade também caiu para menos da metade. E tem uma outra coisa muito legal também, que na descoberta do mestrado. O feijão carioca, que hoje é o mais consumido do país, é uma mutação genética da década de 70. Até então ele não existia. No ENDEF, essa pesquisa feita pelo IBGE em 74, 75, não aparece feijão carioca, porque a mutação estava acontecendo nessa época. Até ele ganhar espaço de consumo entre a população brasileira, demorou, e ele só foi aparecer muito depois nas pesquisas. E ele tomou o território, né? Então, esse consumo que era regionalizado, hoje a gente fala de homogeneizado. O número de variedades caiu muito, teve uma diminuição do consumo e uma introdução de novos produtos à mesa. Por exemplo, o que a gente tem debatido muito hoje, que são os ultraprocessados, que vem num aumento contínuo de espaço na mesa do brasileiro. Só vou fazer um comentário, Adriana. Quando a gente estava fazendo levantamento de pauta, acaba que eu tenho muito acesso aos dados aqui do México. O mesmo ocorreu com o México, com metade da queda do consumo nos últimos 10 anos, e esse número é maior conforme a classe social vai subindo.
chegando a 70% na classe alta. E o feijão também está atrelado à cultura mexicana, que ele é servido de uma forma muito mais ampla, como molho, recheios, acompanhamentos, e é algo também que está se perdendo aqui. Tem uma série de políticas de resgate de sementes, tem um grupo de pessoas que estão produzindo e replicando sementes tradicionais por temporada, com povos, mas assim, também é um processo que aqui está se passando de igual maneira com o Brasil. Como você mencionou, o Brasil ele tem uma grande variedade de feijões, ou pelo menos tinha, né? Alguns que estão até mesmo desaparecendo e correndo perigo de extinção por não serem tão consumidos. Queria que você falasse um pouquinho dessas variedades e com quais você já se deparou ao longo do seu relacionamento com o feijão. Eu queria realmente conhecer essas 395 da década de 70, né? Que foram os nomes citados na pesquisa, mas infelizmente não deu tempo. E hoje a gente já está com muito menos que isso. Eu já reparei, assim, pessoalmente, né? No mercado, nos melhores mercados, assim, sei lá, ou na zona cerealista, você vai encontrar 10, 12 variedades, 15 variedades no máximo, dependendo da região que você está. Nessas andanças pelo mundo gastronômico, assim, claro que a gente encontra, por exemplo, o feijão guandu, que é um feijão muito mais difícil de você encontrar na circulação normal, que hoje a maioria dos brasileiros acessam, né? Que é via mercado e supermercado. E eu acho que isso, inclusive, é um dos motivos pelos quais o número de variedades caiu. Porque com a centralização do comércio e distribuição, para os distribuidores e empacotadores de produtos, vale muito mais a pena você ter menos variedades, mais estáveis, porque você consegue levar para maiores distâncias e fazer um tipo de comércio em maior volume também. Antes, nessa década de 70 aqui, o comércio era muito mais regionalizado e por isso você tinha tantas variedades. A variedade que eu comia, sei lá, aqui no interior de São Paulo e São José dos Campos, vamos supor, não é a mesma se eu estou no Cariri, lá no Nordeste. Vão ser variedades totalmente diferentes e inacessíveis de um lugar para o outro. É justamente essa centralização da forma como nos alimentamos, na minha hipótese, que faz com que a gente tenha perdido tanta variedade. Uma das, né? Mas um grande motivo aí. Esse mês foi divulgado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional que mais de 33 milhões de brasileiros estão em situação de fome, ou seja, 15% da nossa população. Quase o dobro de pessoas indicado pela mesma pesquisa feita apenas há 2 anos. Sei que esse tema do nosso episódio é o feijão, mas é impossível, na minha cabeça, desassociar a fome e a falta de acesso ao alimento ao nosso projeto. Até porque o que não está na mesa também tem história. Você, como especialista também nesse tema, poderia nos ajudar a entender melhor a geografia da fome no Brasil e como cada um de nós pode contribuir para reverter esse cenário? Ótima pergunta, Érica. Antes de dar sua resposta, queria só fazer uma ligação com o feijão, porque eu acho que tem tudo a ver. Porque o feijão é a comida dos pobres, né? Ele é visto como a comida dos pobres. Na economia, chama demanda de elasticidade negativa. Não é só no Brasil ou só no México, é uma tendência em todos os lugares que eu estudei. Quanto maior a renda, menos feijão a família consome. Quanto mais rico, menos feijão consome. Porque o feijão tem uma alta carga proteica, né? Então, quanto maior a renda da família, a tendência é que ela busque outras fontes de proteína, como proteína animal, e o consumo de feijão diminua. Então, o feijão ele é tido como essa comida do pobre. O problema hoje no Brasil é que nem feijão tem na mesa do brasileiro, e a gente enfrenta uma das maiores crises de fome num momento em que o Brasil também bate recordes de produção de commodity, e esse paradoxo é realmente muito triste da gente encarar. Como a gente analisa esses dados, né? A gente já vinha vendo um aumento da fome
Eu gosto muito de chamar de fome, porque eu acho que insegurança alimentar não traduz o tamanho do sofrimento que é não ter comida em casa, então a gente tem que nomear pelo que de fato é, né, que é fome. A gente via esse aumento da fome retratado em 2018, ou seja, antes da pandemia, pelos dados divulgados pelo IBGE na última POF. Esses dados foram divulgados em 2020, que já estava na pandemia, só que eles são referentes a 17 e 18. A que está atrelado esse aumento da fome, né? A gente viu um período de recessão econômica, aumento do desemprego e diminuição de políticas públicas que diretamente ou indiretamente combatem a fome, como o Bolsa Família, o PENAI, o PAA, estoques públicos de alimento, como a Conab e tal. Isso já estava acontecendo antes da pandemia e reflete diretamente nos números da fome que a gente viu aumentar já em 2018. Em 2020, se sobrepõe a uma recessão econômica, aumento do desemprego, desmonte de políticas públicas, uma pandemia, né, que é uma crise social violenta. E quem está mais vulnerável vai entrar em uma situação de maior vulnerabilidade ainda. Pessoas que, por exemplo, têm um emprego informal, né, conseguem ali a sua renda dia a dia, mas que não tem nenhuma segurança que numa situação em crise vai conseguir acessar a renda. Então a gente vê uma intensificação desse fenômeno de fome na pandemia, como os dados divulgados pela Rede Pensan em 2020, né, relacionados ao período de 2020. Esses dados divulgados agora, recentemente, eles são muito estarrecedores. E eu vou confessar, assim, que para mim foi muito, muito difícil encarar esses dados, porque a gente tem um projeto aqui, né, que chama Quebrada Alimentada, e esse projeto, que foi muito pulsante na pandemia, perdeu uma série de doadores, assim, né, uma coisa normal, que não aconteceu só com o nosso projeto, mas com vários projetos de assistência alimentar. Internamente, eu me apegava ao fato de, a economia cresceu um pouquinho, então talvez não esteja tão ruim assim. Só que a gente vive um período de inflação muito grande, né? O desemprego continua muito grande. E aí, quando divulgaram os dados dessa situação tenebrosa que a gente tem hoje, foi duro encarar o fato de a fome ter aumentado e as doações diminuído. A gente sabe aqui que a fome não vai acabar com distribuição de marmita, nem com distribuição de cesta básica, que é o que a gente faz. Mas a gente entende também que esse período de emergência, ele precisa de ações de emergência. A gente não pode esperar uma briga política que ela faça efeito para que a gente faça alguma coisa. Porque a gente não está falando só de números, né? A gente está falando de histórias, de pessoas que não têm nada para dar de comida para os seus filhos. É agora, não é daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui 3 anos. Que a expectativa é que a situação fique ruim por muito tempo. Por isso, quando você fala assim, o que a gente pode fazer? Eu penso em 2 planos. Um plano de longo prazo. Vamos votar direitinho em outubro, né? Vamos fazer uma pressão política para que isso seja resolvido, porque na nossa esfera a gente tem um poder limitado de atuação. Ou a resolução da fome, ela se dá no campo público e político. Mas, ao mesmo tempo, vamos estender as mãos para quem precisa. Não dá para a gente ignorar a catástrofe que está o Brasil hoje. Porque quando a gente fala em 15% da população, a gente está falando só da fome grave. O que é essa fome grave? É quando a pessoa fica um dia inteiro sem comer. Quando a gente está falando de insegurança alimentar moderada, a gente está falando de pessoas que pulam refeição. Para mim, pular a refeição também é fome. Porque se o meu filho só tomar café da manhã e jantar, para mim ele está numa situação de fome. E eu quero ajudar essa família também. Se a gente soma os dois, a gente está falando de 30% da população brasileira. É muita gente. É muita gente para a gente ficar sentado no sofá assim. Para mim tem sido particularmente duro de encarar isso. Por isso que eu digo, não precisa ser um mega projeto. A gente pode fazer um pouquinho mais de comida,
né, para vocês que estão morando no México, não vai dar, mas apoia alguma coisa que tem aí, ou doa para um projeto que vocês confiam. Para quem está no Brasil, faz um pouquinho mais de comida, entrega no Farol, olha para o seu vizinho. O que a gente observou aqui no Quebrada Alimentada? Falando sobre vizinho, né? Mesmo que você more numa região de alto poder aquisitivo, tem gente na sua região passando fome, eu tenho certeza absoluta. Por quê? Pessoas que eram atendidas pelo programa, ou que são atendidas pelo nosso programa, algumas têm um perfil de classe média. A pessoa geradora de renda da casa morreu. Só o marido trabalhava, ele morreu. A mulher não conseguiu ainda uma reinserção no mercado de trabalho. Às vezes essa mulher tem casa própria, às vezes tem até carro, só que ela não tem nada para comer na casa dela, porque naquele período de falecimento da pessoa geradora de renda e reinserção no mercado de trabalho, ela ficou com zero dinheiro. Então, todo mundo precisa de um apoio e de um olhar de solidariedade nesse momento. É esse tipo de sociedade que eu acredito. A situação de quem economicamente está bem, mas financeiramente mal no período, né? Porque você pode ter casa, pode ter carro e não ter dinheiro para comer. Exatamente isso, né? Agora, para terminar a nossa conversa, eu queria falar de memórias afetivas. Conta pra gente como o feijão está presente na sua vida e que prato remete você a falar de feijão. Muito engraçado isso, né? Porque a minha família, assim, ela é toda misturada, como é o Brasil. Mas a família na qual eu cresci, ela é croata. Porque uma parte, né, os meus bisavós vieram da Croácia e eu cresci com esses meus bisavós. Então eu cresci não comendo muito feijão, para falar a real, né? A gente comia feijão, óbvio, mas o meu afeto tá muito mais no repolho, no chucrute, na batata e no nhoque, né? Porque ela se juntou muito a uma comunidade italiana, assim, a minha bisavó. Então a gente comia muito essa coisa das massas e do repolho e das batatas do que do feijão. Mas o prato que eu mais amo na vida é PF de boteco. Assim, ontem mesmo eu comi um PF de boteco e meu marido é chefe de cozinha, né? Acho que vocês sabem, o Rodrigo Oliveira do restaurante Mocotó. E aí eu falei para ele assim, mandei uma foto e falei, Rô, você me desculpa, mas o que me faz feliz mesmo é esse PF de boteco aqui. Arroz, feijão, alface, tomate, batata frita e um bifinho. Rodelas de tomate sobre a folha de alface crespa e cebolas em rodela. Ai, aquele bife bem gorduroso assim. Ai, gente. Ontem eu dei aula de filé Osvaldo Aranha em cozinha brasileira. A quantidade de gente, e até eu pensando, ai, faltou um feijãozinho aqui, porque tá tudo muito seco. E eu só pensava nisso no episódio do feijão, que ia ser no dia seguinte, e como faltava um caldinho para molhar tudo ali. Bacana, né, essa conversa. A gente podia ficar falando aqui horas sobre o feijão, arroz, comida, de onde vem, para onde foi, de onde retorna. Mas chegamos ao final do nosso episódio de hoje. A gente se despede agradecendo a participação da nossa convidada Adriana Salai Leme. Muito obrigada a você. Foi ótimo tê-la tido conosco. Obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Eu adorei a conversa. Foi muito bom. Agradecemos também a você que está nos ouvindo. Lembrando que na próxima semana estaremos juntos novamente com a segunda parte do episódio sobre o feijão. Lembrando que teremos a participação do chefe Paulo Machado, especialista em comida pantaneira. Acompanhe-nos por nossas redes sociais, deixando também os seus comentários, são muito valiosos para a gente. Ou acesse o nosso site www.tanamesatemhistoria.com.br, tudo junto e sem acento. Tá na Mesa Tem História é uma produção da dupla Thalita Itabaiana e Gil Gropelo, roteiro e apresentação de Érica Werneck, edição de Gabriel de Lima Reis. E por fim, um lembrete. No manual do usuário você vai encontrar a bibliografia que utilizamos para produzir este episódio. Um abraço a todos e todas e até a próxima semana. Tchau!